Inscreva-se agora no canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Fomos Testemunhas de Jeová. Continuei me associando com a congregação, mesmo desassociado. Passei 9 meses desassociado. Quando voltei, que não existe essa base na Bíblia, porque o que eu vou dizer também é outro ensino ou prática dentro da organização de Jeová, que não existe base na Bíblia. Escrevi uma carta para o corpo de ancião novamente, pedindo a minha readmissão. Ou seja, você que está assistindo esse vídeo, por favor, mostre aí na Bíblia. Onde é que a Bíblia diz que se você se afastasse da congregação, para você voltar de novo, você teria que escrever uma carta pedindo readmissão? Que eu saiba, o prático e o correto é você falar diretamente com os responsáveis da congregação, não é? E ali em público reconhecer que você está arrependido se cometeu algum pecado e que quer voltar para a organização. Não existe. Isso é coisa de corporação humana, de organização, de empresa humana. Então, e isso, meus amigos, o fato de muitas pessoas ter se afastado da organização de Jeová e não ter voltado até hoje, é justamente esse, que você tem que passar de 9 meses a 2 ou 4 ou 6 anos desassociado, mesmo se associando ali, ó, assistindo às reuniões. Até que o corpo de ancião possa receber uma carta sua e analisar. Se eles analisar que você deve voltar, eles anuncia que você voltou. Se eles analisar e dizer que você não deve voltar, isso está a critério dele, viu? Mesmo que você assista as reuniões direitinho. Onde é na Bíblia que diz isso? Isso é antibíblico. E muitos estão fora da organização de Jeová por culpa dessa doutrina antibíblica, dessa prática pagã. Eu digo pagã porque não tem base na Bíblia. Aí o que acontece? Depois que eu voltei, tentei engolir, né, as alfarrobas, tentei me alimentar das alfarrobas que o corpo governante lança para a gente, como se nós fôssemos porco que comesse todo tipo de alimento estragado e não questionasse. Aí eu não aguentei. Comecei a questionar porque continuou o escravo ensinando cada vez mais coisas erradas e antibíblicas. Alguns assuntos que já eram para ter voltado a se harmonizar com a Bíblia não fazem isso, porque querem manter a supremacia sobre a congregação de Cristo. Então, lancei um vídeo há uns dias atrás em que realmente cremos, onde condenei essa atitude do escravo de estar lançando a congregação de um lado a outro por todo o vento de entendimento. Condenei a atitude deles de não suportar críticas e de não aceitar questionamento. Claro, não ia dar em outra, né? Os anciãos da minha congregação, que são os meus maiores seguidores fiéis aqui do canal, saiba que se você tem uma rede social, os anciãos monitorizam todas elas, viu? Eles sabem o que vocês estão fazendo na rede social. Olha, o olho do escravo, que são os anciãos, tá assim, ó, em cima de você. Aquele holofote. Para ver se você postou alguma coisa referente ao corpo governante. Para ver se você questionou algum ensinamento. Você pode até questionar ou duvidar da Bíblia, mas não pode do corpo governante. Então vieram aqui em casa, eu falei a verdade na cara deles, eles não gostaram, aí mandaram novamente mais 2 anciãos aqui, aí me convidaram para uma comissão judicativa. Como eu já passei por uma comissão judicativa e eu sei que é fajuta e antibíblica, que eles não usam como base a Bíblia, e sim usam como base apenas o entendimento do escravo, desprezando a Bíblia,
eu resolvi escrever uma carta pedindo a minha dissociação. Entreguei a eles no dia 5 deste mês, dia 4, dia 5 mais ou menos. Eu já tinha escrito no dia 2, que era a data da comissão judicativa, né? Mas como eu estive doente, sem poder andar, eu não fui. E quando foi depois, no outro dia, 2 anciãos vieram aqui e eu entreguei essa carta. Eu vou ler para vocês. Diz assim: Várzea Nova, 2 de maio de 2023. Carta de desligamento. Venho por meio desta comunicar que a partir de hoje, 2 de 5 de 2023, estou me dissociando da organização chamada Testemunha de Jeová, liderada e comandada pelo corpo governante e não por Cristo. Aí na carta eu mostro 3 motivos. Primeiro motivo: não tem como continuar acreditando nessa classe clerical chamada de corpo governante, sabendo que ela é incapaz de ter um entendimento correto e permanente sobre alguns temas da Bíblia. Está sempre mudando os seus entendimentos e usando como desculpa Provérbio 4:18. Eu acredito que quando esse provérbio se cumpre, a luz do Espírito de Deus nos ajuda a entender a Bíblia. E esse entendimento não muda, nem é abandonado por outro contrário a ele. O Espírito Santo não se contradiz. Creio que Deus nunca daria um entendimento errado ao seu povo ou aos seus profetas. Isaías 55, 10, 11. Porém, o que tenho presenciado no meio da organização é que são constantes a troca e o abandono por parte do escravo de centenas de entendimentos que eles dizem ter sido recebidos pela luz. E como sempre, para cada uma dessas crenças novas, usam Provérbio 4:18 na tentativa de justificar seus próprios erros de entendimento. Vamos lá? Esse foi o motivo 1. Motivo 2. Não vou me submeter a um julgamento antibíblico e fajuto como essa comissão judicativa, que é um julgamento secreto semelhante ao que aconteceu na casa de Anás e Caifás, que fizeram contra o ungido Filho de Deus. Julgamento secreto na Bíblia que eu tenha visto foi só aquele. Acontecido na noite de 14, né? De 13 para 14 de Nisan, onde Jesus foi julgado na casa de Anás e Caifás, os sumos sacerdotes da época, de forma até injusta, né? Mas ainda assim, naquele julgamento, ainda se apresentou-se testemunhas, embora que falsa. Nessa comissão judicativa, eles não tentam nem provar que você está errado. Lembro-me muito bem que na última vez que me submeti a essa comissão, pedi para vocês usarem a Bíblia e me provar que eu tinha ensinado alguma heresia. E a resposta de vocês foi: não temos nenhuma obrigação de provar nada a você. Ora, vocês me acusaram de heresia. Eu tinha direito de contestar e de ver o contraponto, mas eles não quiseram dar. Daí, sem nenhum respaldo bíblico ou provas bíblicas, vocês me condenaram por heresia e por rebeldia, sem sequer dizerem que heresias eu havia ensinado. Motivo 3. Esse é mais forte, viu? Também. O critério que o corpo governante passa para vocês de julgar uma pessoa por supostas heresias não é correto. Eita, aí pronto, meu amigo. Pois o critério não é comparar o que o réu, entre aspas, diz ou disse com aquilo que a Bíblia diz. Não. O critério de vocês, e que vocês são obrigados a usar esse critério, é comparar o que o réu, entre aspas, diz com o que o escravo diz, ou com o que o escravo entende como sendo verdade.
Isto sem se importar se o que tanto o escravo quanto o réu estão dizendo tem ou não respaldos bíblicos. Então, o certo seria comparar o que o réu diz com o que a Bíblia diz. E se o réu estivesse falando contra o que a Bíblia diz, tudo bem, era heresia. Mas também comparar o que o escravo diz com o que a Bíblia diz. Então, se a Bíblia mostrar que o escravo está ensinando errado, então quem está ensinando heresia é o escravo, e não a pessoa que discordou do escravo. Vocês se esquecem que, em questões espirituais, a Bíblia é a autoridade máxima, e não o que os homens ou uma classe clerical ensina. Isaías 8:20, 1 Coríntios 4:16 e 2 Coríntios 2:13. Obrigado, que Jeová também abra os olhos de vocês. Esta foi a minha carta pedindo a minha dissociação da organização chamada Testemunha de Jeová, comandada pela classe clerical mais poderosa hoje dentro das religiões que eu conheço, talvez só perdendo um pouquinho em alguns aspectos para o Papa da Igreja Católica e o Vaticano. Não estou aqui afirmando que as Testemunhas de Jeová, como povo, são um povo ruim, são um povo iníquo, não. São um povo maravilhoso. Continuarei demonstrando amor por eles, mas não aceitando sobre mim a dominação de uma classe clerical dominante, chegando muitas vezes a ser, bem dizer, idolatrado dentro ou no meio do povo de Jeová. Por isso pedi o meu desligamento. Vou ficar afastado um tempo, repensar, repensar. Porque uma coisa eu sei. O que está me afastando, o que me afastou da organização, não foram erros pessoais, quer dos irmãos das Testemunhas de Jeová, quer deles. Eu não os estou acusando de erros pessoais, como, por exemplo, de enriquecimento às custas da congregação. Isso não existe. Envolvimento na política, envolvimento na guerra, não. São questões teológicas que a Bíblia claramente discorda deles. E eu também discordo deles, porque eu fico com a Bíblia. Como eu falei para os anciãos que estiveram aqui em casa, né? Eu disse, a gente tem que escolher ou ficar com a Bíblia, ou abandonar a Bíblia e ficar com os erros de entendimento do escravo. Eu escolho a Bíblia. Agradeço a todos vocês por terem assistido até aqui. Se alguma testemunha de Jeová estiver assistindo esse vídeo, peço desculpa a você, meu irmão, minha irmã, porque eu não quero ofender você, não quis, nem tenho essa intenção, mas a verdade ela tem que ser dita. Nós não podemos rejeitar a Bíblia para ficar do lado de quem quer que for. Viu? Examine as Escrituras, não com os olhos do escravo, mas com os olhos do Espírito Santo de Deus, e você será iluminado. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.